Infelizmente a gente tem que ir desse lado, né? A gente, eu amo biologia, então eu estudo só biologia, mas não dá. Tá certo. Não dá, porque o que vai diferenciar, principalmente na medicina, né? O que vai diferenciar vocês vai ser ir bem nas outras também, matemática, principalmente português, então tem que se puxar. E a redação, né? A redação, várias, né? Um carro-chefe da nossa. Então, olha só, gente, voltando aqui. Então, os eritrócitos, a gente vai falar eritro, quero dizer vermelho, e citocélula. Então, as células da linhagem vermelha. A gente chamava antigamente de glóbulos vermelhos, tá? Mas vocês, como médicos, têm que saber ler um exame de sangue. Isso eu vou cobrar muito de vocês, né? Então, tem algumas questões do Enem que trazem exatamente um exame de sangue e sintomas relacionados. Então, a gente precisa saber associar, não é decorar o que cada célula faz, é saber associar realmente. Por exemplo, os eritrócitos são células que não têm o núcleo, isso é uma das características também exclusivas dos eritrócitos. Essa é uma célula, lembra que eu falei que a plaqueta é fragmento de célula, o eritrócito é uma célula inteira. Só que quando ela se forma também na minha medula óssea vermelha, o que ela vai fazer? Ela vai perder o núcleo durante a sua diferenciação. Vocês devem ter estudado com o Duval, ou não estudaram ainda, acho que ele já falou em genética agora, né? Livro 2. É que eu não estava antes, eu não sei se ele já... Mas eu acho que é livro 2. Acho que é livro 2 que ele vai falar. Mas você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de uma doença chamada eritroblastose fetal, que é a incompatibilidade do sangue da mãe com o da criança. A mãe é negativa e a criança é positiva. Então a mãe secreta anticorpos, que no primeiro contato não tem problema. O problema é no segundo, que aí ela já secretou essas células de memória, lembra que a gente estava falando dos linfócitos, e aí ela já tem capacidade de secretar anticorpos que vão atacar o bebê, as hemácias do bebê, porque é incompatibilidade de hemácias, quando a gente fala de sistema RH ou sistema BO. Então o que acontece? Os anticorpos da mãe atacam as células do bebê, e aí por que a gente chama de eritroblastose? Blasto quer dizer jovem. Então é quando essas células vão ser jogadas na corrente sanguínea imaturas, inclusive antes de perderem o núcleo. Então elas podem ser jogadas nucleadas no sangue, e aí o que acontece? Elas não vão ter a sua função bem diferenciada, porque elas precisam dessa cavidade para prender na hemoglobina as moléculas de oxigênio. Então por isso que é como se a criança não tivesse hemácia. Ela até tem, porque aí é o corpo tentando compensar a falta de hemácias, porque começou a atacar as hemácias que estão ali, então ele tenta liberar mais cedo essas hemácias. É uma tentativa que não dá certo, por quê? Porque a célula também não tem função quando ela está jovem. Ela não perdeu ainda o núcleo, então ela não tem essa cavidade, então ela não diferenciou bem. Tá? E tem bebê sobrevivente? Tem, na verdade, o que acontece? Ou ataca e pode causar aborto, dependendo, né, da gravidade, ou muitas vezes a criança nasce só com uma anemia grave, profunda. Por quê? Porque atacou exatamente as hemácias. Então o que acontece? A gente bota sangue nessa criança quando ela nasce, faz uma transfusão sanguínea, para dar tempo da célula diferenciar a medula diferenciar de novo as suas próprias hemácias e recuperar. Então eles conseguem recuperar a criança dando esse suporte, dando mais hemácias, que na transfusão sanguínea é só hemácia que a gente transporta, tá? O resto não. Então o que acontece? Ali eu estou colocando células que vão dar suporte para essa criança fazer as próprias gasosas enquanto ela não diferencia suas próprias células, tá? Então vem aí uma relação muito importante quando a gente fala de eritrócito. Outra questão, então como eu falei, elas são anucleadas e bicôncavas. Vocês conhecem aquelas balinhas soft? Era aquela uma balinha que tinha essa cavidade no meio. Hoje a gente já não vê mais ela assim, ela é perfurada. Mas antes ela era só afundada no meio. O que acontecia? Um monte de criança morrendo engasgada. Por quê? Porque aqui faz uma diferença de pressão, retém ar. Então quando ela passa, e a criança engole, ela passa no trato respiratório, ela prende ar e ela se prende ali, ela não vai nem para frente nem para trás. Então antigamente as crianças morriam engasgadas com essas balas, aí eles proibiram delas ser comercializadas dessa forma. Hoje elas são abertinhas, que nem uma rosquinha, mas não pode ter isso aqui no meio, porque isso vai gerar pressão, né? Vai prender por pressão. Acho que eu esqueci de botar meu celular no silencioso. Deixa eu só tirar ali, ele deve ser inclusive. Meu Deus, em português eu fiz 4 de 10. Em matemática eu fiz 4 de 10. Mas eu notei.
Bom, e aí eu estava falando para vocês, ó, qual é a contagem, isso aqui vocês não precisam saber de cor agora, quando vocês forem médicos, vocês vão ter que saber. Mas vem do lado, no exame de sangue, vocês já viram um exame de sangue, né? Um hemograma. O que é o hemograma? É toda a minha linhagem sanguínea. Eu faço uma amostragem de toda a minha linhagem sanguínea. Então esse é o exame mais comum que vocês vão pedir rotineiramente na clínica de vocês, tá? O que acontece? Aí vem os parâmetros do ladinho. Então vocês não precisam saber de cor, vocês vão gravar de tanto ler hemograma, porque vocês vão ler milhões de hemogramas durante toda a vida de vocês. Mas vem um parâmetro. E aí, olha só, em adultos, geralmente é de 4,5 a 5,5 milhões por milímetro cúbico. Muita célula. Tá? Quando eu tenho, aí vem uma caracterização, por exemplo, a capacidade de produzir hemoglobina está diretamente relacionada, olha aqui a hemoglobina, ela é uma proteína completamente anovelada, que tem um grupamento M, estão vendo aqui, ó, que é onde ela vai prender as moléculas. Na verdade, ela tem ferro na sua constituição, e no ferro, cada hemoglobina prende 4 moléculas de oxigênio, cada um desses pontinhos que vocês estão vendo destacados. Isso cada hemoglobina, tá? Então, o que acontece? Ela tem um monte dentro de uma hemácia. Então, o transporte de oxigênio é muito otimizado pela presença das hemácias. Na verdade, não acontece, inclusive, sem a presença das hemácias. E aí, o que eu caracterizo como anemia, tem alguns tipos. Na verdade, o que a gente chama de anemia? Anemia vai ser a falta das hemácias, que pode ser ocasionada pela falta de ferro também na minha corrente sanguínea, ou também da falta de vitamina B12, que é uma vitamina essencial para a construção dessas células. Tá? Então, a gente vai chamar, inclusive, eritrocitopenia, que é a diminuição do número de hemácias. E quando a gente chama de eritrocitose ou policitemia, alta na quantidade de hemácias. Aí vem uma questão, por exemplo, a anemia, ela é ruim. Por quê? Porque a pessoa vai ficar sem transportar oxigênio para as suas células. E o que vai ser um principal sintoma da anemia? Fraqueza, cansaço, sono, desânimo. Por quê? Porque eu preciso de oxigênio. Eu tenho isso. Não, vocês estão estimulando essa parte. Não custa nada fazer examezinho de check-upzinho de vez em quando. Não, vocês estão vestibulando essa parte, vocês estão cansados mesmo, mas é porque vocês estão estudando numa rotina estressante. Né? Mas claro, tem que ficar de olho, né? Mas muitas vezes, né, gente, é essa questão, porque eu preciso do oxigênio dentro da célula, lembra que eu falei, para oxidar a molécula de glicose, está diretamente relacionado ao meu metabolismo energético. Então, se não tem oxigênio, eu não gero energia. Então, o que acontece com a pessoa com anemia? Exatamente isso, falta de energia. Quando a pessoa tem policitemia ou eritrocitose, aí vai ser, aí vem muito importante. Você é de Canguçu, né, Roberto? Quando a gente vai para Canguçu, a altitude é maior, o ar é mais rarefeito, né? Porque aí a gente pensa assim, ó, em colunas, eu sempre tenho dificuldade com a física também, né? Mas a gente pensa assim, ó, colunas de ar acima da minha cabeça, eu tenho menos. No ambiente baixo, como Pelotas, eu tenho mais. Então a pressão é maior em Pelotas e menor em Canguçu. O que acontece? Em grandes altitudes, o ar é mais rarefeito, é mais por conta dessa pressão menor, ele vai ser mais rarefeito, é mais raro, é mais difícil de eu conseguir capturar o oxigênio. O que acontece? Eu vou diferenciar na minha medula óssea vermelha mais hemácias e jogar para a corrente sanguínea, dando tempo dela amadurecer, não é que nem eritroblastose. Então eu jogo mais hemácias para capturar melhor o oxigênio. E isso acontece quando eu vou para Canguçu. Só que não no primeiro dia. E aí vem a questão que eles podem relacionar para vocês, jogador de futebol. Se o cara do Pelotas ou do Chavante vai lá jogar em Canguçu, ele não vai jogar no mesmo dia, ele vai um dia antes e ele vai treinar um dia antes, que é para correr, para o corpo, né, precisar dessa energia, para ele começar a diferenciar mais hemácias, né, amadurecer mais hemácias e jogar na corrente sanguínea. Se o Roberto está vindo de Canguçu e eu vou apostar uma corrida com ele aqui, eu não sou o Duval, tá? O Duval é o corredor profissional. O que acontece? Ele tem mais vantagem sobre mim, porque ele tem mais hemácias. Quando ele acabou de vir de Canguçu, ele tem mais hemácias na corrente sanguínea, eu não. Então, em jogos, maratonas, qualquer outra coisa que forem falar, né, que precisa de corrida, de explosão de energia, a gente também vai ter essa diferenciação na quantidade de hemácias que vai dar uma disparidade. Então, dizer assim, mas o Roberto ganhou de mim porque ele veio de Canguçu, ele tinha mais hemácia.
Então vai ficar disparelho. Não, posso alegar a minha incompetência de ganhar uma corrida também, mas eu posso me apoiar nisso, entendeu? É um doping natural. E aí vem essa questão também. Teve uma questão no Enem ano passado que falava sobre o pigmento eritropoetina, que é o pigmento que vai ser responsável pela formação das hemácias. Que aí, no exame de sangue também existe um doping do exame de sangue. Não sei se vocês já ouviram falar que tem gente que tira sangue de um lugar e bota no outro. Nossa loucura lá que os fisiculturistas inventam lá. Não vi. Dificilmente isso aí vai dar bom resultado, porque o cara não sabe esterilizar, não sabe, né, limpar o local, então ele pode trazer bactéria de um lugar para o outro, causar um monte de infecção, mas tem louco que faz isso. O que acontece? Para aumentar a eficiência, então ele tira de outro lugar e bota no músculo, para aumentar a eficiência do transporte de energia para o músculo crescer mais. Então, teoricamente, é o doping que a gente fala. Então, essa palavra-chave, eritrocitose, eritropoetina, são tudo relacionado às hemácias. Então, quanto mais hemácia, mais eficiência em uma atividade física eu vou ter. Tá? E aí vem uma relação que pode aparecer na prova de vocês, falando sobre o processo da hematose, que são as trocas gasosas. Quando a hemoglobina se combina com o oxigênio, ela forma o que a gente chama de oxihemoglobina. Tá? Que ela é um composto químico de ligação instável. O que significa isso? No momento que a minha massa se encontra lá no meu epitélio pulmonar, hoje eu vou falar das trocas gasosas em fisiologia, tá? Mas quando ela está nos alvéolos pulmonares e ela encontra um ambiente rico em oxigênio, como ela tem mais afinidade com o oxigênio, ela desliga do CO2 e captura o oxigênio, porque ela tem preferência química pelo oxigênio. Como é que ela vai largar o oxigênio? Quando ela encontrar um ambiente ácido, onde é que ele vai estar? No meu tecido. Oi, tudo bom, Vavá? Então, olha só, quando ele está no meu tecido, a gente libera um monte de CO2, lembra que eu falei? A gente libera um monte de CO2 do processo de respiração celular, por difusão, sai dentro da célula para fora. Só que o CO2 no ambiente que tem a água em abundância, que é o meu plasma sanguíneo, ele vai se combinar com os hidrogênios da água, formando o que chama de ácido carbônico. E aí, isso faz mal para o meu sangue. Isso não é bom para o meu metabolismo, porque isso prejudica as minhas células de funcionarem. Então, o que eu faço? Ou eu dissocio íons de bicarbonato no plasma sanguíneo, que é onde eu vou carregar a maior parte, inclusive, do CO2, ou eu combino de novo com a minha hemoglobina, formando o que a gente chama de carbohemoglobina, tá? Que também é um composto instável. Quando ela chega no meu alvéolo pulmonar, mesmo que seja dissociado em íons de bicarbonato, ele vai precisar passar por dentro da hemácia para sair, para difundir o CO2 para a atmosfera também. Mas é um composto instável, porque o CO2 ele é natural da minha corrente sanguínea, só que eu preciso tirar ele dali porque ele vai formar um ambiente ácido, tá? O que aconteceu com as pessoas durante a pandemia usando máscara e fazendo atividade física? Vários danos em alguns tecidos, falta de energia, etc., por conta de treinar com máscara, porque tu precisa aumentar a ventilação. Então, tem alguns estudos já fazendo associação de quais os danos que a gente causou no nosso organismo, mas que a gente acidificou o nosso sangue durante o uso da máscara e atividade física, com certeza. Tá? Pode vir alguma coisa relacionada, inclusive, no Enem, que eles gostam de contextualizar, né? E hemoglobina mais CO, que é o monóxido, então dióxido, 2 oxigênios, mono 1. Quando é o monóxido de carbono, aí vem, por exemplo, outra coisa que foi marcada esse ano, que foi o quê? O aniversário do acidente da Boate Kiss. Foi 10 anos que fez. Foi 10 anos que fez, eu acho, né? E aí saiu o documentário falando, então tem tudo. Isso foi muito discutido no começo do ano. Então pode aparecer em alguma prova de vocês. E aí vem essa questão, ó. Ela vai formar, olha aqui a diferenciação. Carbohemoglobina instável, com dióxido de carbono. Carboxi, oxi, não te lembra tóxico, oxi, tóxico. Então relaciona com isso. Carboxihemoglobina é um composto estável. O que significa isso? Que essa reação química não dissocia, não quebra. E aí vem a questão, a maior parte das pessoas que morreram no acidente da Boate Kiss não morreram queimadas nem esmagadas, como foi, né, a dedução máxima de todo mundo. Foi o quê? Muitas pessoas que estavam lá dentro, inclusive pessoas que foram resgatar as vítimas, inalaram muito monóxido de carbono, porque eles faziam isolamento acústico com uma esponja sintética, que não é o adequado.
O que acontece? Tudo que é plástico, gente, é derivado de petróleo. E quando derivados de petróleo, assim como o petróleo mesmo, quando ele queima, ele gera monóxido de carbono. Então isso é liberado nas descargas de carro, dos escapamentos, né, dos motores. Mas também vai ser gerado quando eu queimo plástico, que é a mesma coisa que eu estou inalando petróleo queimando. Então o que acontece? Eu formo esse composto estável. Aí no documentário, vocês chegaram a ver, foi muito forte, eu vi, mas eu não aguentei até o final. Os médicos, as pessoas que saíram super bem de lá de dentro, que pegaram, inclusive no documentário mostra, meninas que pegaram um táxi e foram pro hospital bem. E os pais já lá procurando elas, e elas tinham morrido, porque elas inalaram muito monóxido de carbono e outros compostos químicos letais também, né? Que geram um composto estável como hemoglobina. Então, o que a pessoa morre de falta de energia? Simplesmente o corpo, para de funcionar. Por quê? Porque ela estava respirando, mas as hemácias já não tinham mais capacidade de capturar o oxigênio. Então, aí quando ela chega na alvéola pulmonar, ela não desliga, né? Eu falei para vocês, ela encontra o ambiente rico em oxigênio e teoricamente ela desliga do CO2, ele vai para a atmosfera e ela captura o oxigênio de novo. A hemácia perde a função, a pessoa morre dormindo. E não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não, nem já chegou antes no hospital. Eu já ouvi uma coisa, que era uma câmera de depende da pressão. quantidade de hemácia. Não era uma câmera de pressão. Aí eles usaram uma câmera de pressão para tentar resgatar, que ela diminui a velocidade da reação química e dá tempo de repente de colocar mais e fazer transfusão. Mas pais não tem que fazer. Mas tipo, depende de quantidade que a pessoa inalou. Então se ela inalou muito, ou pessoas que podem ter morrido e pessoas que ficaram só com sequelas também, né? E aí vem essa questão, quanto tempo que o teu cérebro fica sem oxigênio, que precisa de grande quantidade de oxigênio para funcionar. Tá? Que aí vem até a relação de poder voltar ou não num coma, né? Tem essa relação aí. Então, olha só, quando a gente fala de leucócitos, então eritrócitos, glóbulos vermelhos, leucócitos, glóbulos brancos, linhagem de defesa do meu sangue, tá? Depois a gente vai aprofundar mais no capítulo da imuno aí com vocês. Essas células de defesa, elas são capazes de realizar o que chama de diapedese. O que é isso? Sair do vaso para o tecido, lembra que eu falei? Para defender, para lutar contra os micro-organismos. Então, eles passam para o meu tecido conjuntivo. E aí vem uma questão interessante também. Uma pessoa que apresenta um exame de sangue com o que a gente chama, agora a gente vai ter, leucopenia, baixo número de leucócitos. Isso pode estar ocasionado, por exemplo, lembra que eu falei? Vírus HIV invade células de defesa, pode ter uma baixa na quantidade de células sanguíneas, né, de células de defesa. Outra questão, leucemia, porque aí eu não estou formando direito essas células e liberando para a corrente sanguínea. E quando a gente tem, a leucemia, inclusive, é um número exagerado, eu formo, mas eu formo células com defeito. Lembra que eu falei? Então, o que acontece na leucemia, o número, lembra que eu falei que câncer é um número elevado de células defeituosas. Elas são formadas muito rápido e mal formadas, então elas perdem a função. Então, na leucemia, eu vou ter um número elevado dessas células, muito elevado, muito acima do normal. Então, ali, 6.000 a 10.000 é o normal. Então, abaixo, por exemplo, 2.000 por milímetro cúbico é a leucopenia. Eu posso desconfiar de alguma coisa que está me interferindo na resposta imunológica, como o vírus HIV. Leucocitose, acima de 10.000. Um número grande de leucócitos, que pode me indicar? Infecção, né? A pessoa está com uma leucocitose, tem um vírus, tem uma bactéria, tem alguma coisa infectando o organismo dela. E aí essas células estão sendo liberadas a mais para combater esse vírus, essa bactéria, esse fungo, muitas vezes. E a leucemia é um número exagerado de células com defeito. Então elas não têm função, né, bem estabelecida. E aí quando a gente chama de leucócitos, a gente vai dividir em granulares e agranulares. Granulares é os que têm grânulos no citoplasma. O que são grânulos, gente? Grânulos são enzimas, tá? Que vão estar presentes no citoplasma, junto com o núcleo, na verdade, ali, mas no citoplasma da minha célula. Então, neutrófilos, eosinófilos e basófilos, tá? Olha o nome neutrófilo, não te lembra? Neutralização. É a primeira célula a migrar numa fagocitose. Lembra que eu falei da questão do cravão espinho na minha pele? As primeiras células que vão ser liberadas do vaso para o tecido são os neutrófilos. E eles não têm especificidade. Pode ser um vírus, uma bactéria, várias espécies de vírus, várias espécies de bactéria principalmente, tá?
várias espécies de bactérias, porque aqui é mais que um extracelular. Então, o que acontece? Eles vão se diferenciar, diferentemente de qual tipo de espécie de bactéria está invadindo. Eles vão sair do vaso para o tecido para tentar fagocitar esse micro-organismo. Então, é uma célula que faz o que a gente chama de fagocitose primária. Ela come micro-organismos, tá? E como é que eu diferencio ele? Ele tem o núcleo trilobulado, que a gente vai chamar. Vocês vão ver muito isso na histologia, quando vocês estiverem na faculdade, diferenciação dessas células. Então, o núcleo ele tem 3 lóbulozinhos, parece que são 3 núcleos, mas na verdade não. Se vocês forem olhar, estão interligados. Então, são 3 divisões do núcleo, tá? O eosinófilo tem apenas 2, tá vendo? Eu olho para o eosinófilo e me lembro aqueles fones de ouvido gigante, né, de gamer. Então, sempre o eosinófilo bilobulado. Aonde que eu vou ter neutrófilo? Invasão por micro-organismo. Um tecido invadido, neutrófilo. Quando eu tenho o eosinófilo, eu vou desconfiar de uma resposta alérgica, porque eles agem sobre as reações alérgicas, ou uma infecção parasitária. Aí tem uma questão, por exemplo, lá na época do Covid, que a gente tinha muito medo, lá no comecinho da pandemia do Covid, crise de rinite alérgica já era o suficiente para começar a espirrar e as pessoas se afastarem de mim achando que eu estava com Covid. É ou não é? Eu sempre tive. Né? Então é um problema, porque tu sabe que não é Covid, mas ao mesmo tempo as pessoas não vão ficar te olhando de cara feia porque tu está nos ambientes espirrando. Como é que eu diferencio isso? Fui pro médico, não sei se eu estou com Covid ou não, porque agora a gente não sabe, todo mundo que está espirrando é Covid. Aí o médico vai pedir exame de sangue. Se ele tiver com neutrófilos em alta, infecção. Se ele tiver com eosinófilos em alta, já descarta o processo infeccioso. É uma crise de rinite alérgica. Entendeu? Infecção parasitária também. Porque aí tem essa reação. Todas essas granulócitos, eles degranulam, eles liberam esses grânulos de enzima no citoplasma para combater esses micro-organismos. No caso de um euminto, é um verme muito grande. Tá? Aqueles vermezão, tênia, ascaris, tudo dentro do nosso intestino são grandes. E não tem como uma célula pequenininha, microscópica, engolir aquele organismo grande. Então o que ele faz? Ele degranula ao redor, eles morrem geralmente ao redor, mas tentando neutralizar essa tênia, esse parasita. Então eles vão estar em alta também uma infecção parasitária. E o basófilo, ele está relacionado também, aí vem o processo de inflamação principalmente. Que pode ser uma reação alérgica, porque a alergia nada mais é do que uma resposta inflamatória muito exagerada do meu corpo, tá? Como também, lembra que eu falei sobre eu cravar um espinho na minha pele? Lembra que eu falei? Quais são os pilares da inflamação que eu falei pra vocês? Calor, rubor e dor. Então, o que acontece? Quando eu cravo um espinho na minha pele, vai inchar ao redor. E esse inchaço é por uma reação da histamina, que é uma substância vasodilatadora que está presente nesses grânulos do basófilo. Então, ela degranula, libera essas enzimas. Quando essa célula libera as enzimas, eu libero histamina, que é vasodilatadora. Por que eu preciso dilatar o meu vaso? Quando ele estiver com a abertura maior, ele permite a diapedese, a passagem de uma célula para o meu tecido. Então, ele abre para a célula sair. Entende? Por isso que é vasodilatadora. Sabe se tem histamina artificial? Por exemplo, tem. sertralina. Aí, por exemplo, vou te dizer a anti-histamínico artificial. Porque se tu tem alergia, tu vai tomar, aí vem os antialérgicos de primeira geração, aqueles que dão sono pra caramba, que tu prejudica todas as tuas funções do dia a dia se tu tomar ele, que é os antihistamínicos, que são os antialérgicos de primeira geração. De terceira geração, Alegra, loratadina, esses outros já não dão tanta sonolência porque eles não são só antihistamínicos, eles não agem diretamente no centro do sono também. Então o que acontece? A histamina, ela dilata os vasos. Então se eu estou com uma alergia, meus vasos estão dilatados. E aí vem a questão, por exemplo, quem toma ferroada de abelha não pode tomar mais de uma vez. Já ouviram falar sobre isso? Quem é alérgico não pode tomar mais que 3 vezes ferroada de abelha porque pode dar uma reação inflamatória muito intensa e fechar, inclusive, a glote. Começa a dilatar demais os vasos, os tecidos ficam gigantes e tu pode fechar o teu trato respiratório, que é um choque anafilático, que a gente diz, né? Então, é porque exagerou na resposta inflamatória, liberou muita histamina. Então, os antihistamínicos vão agir exatamente sobre isso, diminuindo de novo o diâmetro do vaso e parando com aquele inchaço.
Heparina. Aí vocês já devem ter ouvido falar também, por exemplo, pessoas em procedimento pós-cirúrgico, eles vão tomar, geralmente antes da cirurgia, eles tomam altas dosagens de heparina. Por quê? Porque se o sangue coagular na cirurgia, aí tem, as coisas de Grey's Anatomy, as embolias. Porque os coágulos não vão obstruindo uma passagem de um vaso do pulmão ou outro lugar, vai te matar. Então, para evitar isso, eles tomam grande quantidade de heparina, que é uma substância anticoagulante. Tá? E no caso dos diabéticos, eles já têm problema de coagulação. Lembra que eu falei para vocês? Então tem que ter um cuidado muito grande também nessa questão. Os diabéticos, eles já não coagulam o sangue naturalmente, então eles não podem fazer o uso da heparina, jamais. Tá? E as reações alérgicas, então, como eu falei para vocês, cortes na pele, estão relacionadas também aos vasófilos, porque eles estão diretamente. Olha cá, por que eu vou liberar anticoagulante lá no espinho para ver na pele? Porque as células, quando elas migram do vaso para o tecido, se elas coagularem, elas vão ficar presas dentro do coágulo, elas não vão ter ação, elas não vão batalhar contra esse micro-organismo. Então elas precisam estar livres, por isso que eu libero essa quantidade de substância anticoagulante. Tá? E os agranulares, o que significa? A na frente, negação. Grânulos, não tem grânulos no citoplasma. Quem são? Linfócitos, T e B e os monócitos. Tá? Linfócitos, aí a gente tem o T, citotóxico, que é o que mata células infectadas. Lembra que eu falei? Células que foram invadidas por vírus, enfim, vão ter que ser sacrificadas em prol das outras. O auxiliar, que é esse principalmente aí do HIV que eu falei, que ele monta a resposta imunológica. Então ele atrai mais células de defesa. Ela dá uma vê que tem um vírus aqui, tem uma bactéria, tem alguma coisa tentando invadir a corrente sanguínea. Então o que ele faz? Ele chama as outras células de defesa, inclusive neutrófilos, que a gente já falado, né? Os eosinófilos, se for uma reação de parasitos, né? Então ele vai chamar as outras células para combater esse micro-organismo. Por isso que o HIV positivo ele não morre com sintomas da AIDS especificamente. O que ele morre? Uma infecção secundária. Cazuza, Fred Mercury, esses que morreram com vírus HIV, né? Todos eles tiveram problemas de infecções secundárias. Tá? Então foi um vírus, foi um fungo, foi alguma coisa que invadiu, porque ele não tinha resposta imunológica. E o supressor, ele é responsável por parar a resposta imunológica, porque ela também não pode ficar sempre agindo. Quem tem problema com isso é quem tem alergia. Ele não para nunca a resposta inflamatória. Então aí eu vou tomar os antialérgicos, que a gente diz, né, exatamente para combater isso. E o linfócito B é aquele que está relacionado com a vacina, tá, gente? É aí que eu falei para vocês, ó. Olha que o linfócito T, eu mostrei para vocês, ó. Ele reconhece, tá vendo que é um macrófago que engoliu uma bactéria, tá? Que estava no meu tecido. E aí, olha só o que o macrófago faz, ele expõe um antígeno da bactéria na superfície da membrana dele. Ele sinaliza, vem que eu estou infectado, tem uma bactéria dentro de mim. O linfócito vai lá e degranula as enzimas, ele libera também um grupo de enzimas específicas que vão exatamente combater aquela célula que estava infectada. Então ele literalmente combate essas células. E aí vem uma reação, ó. Ou eu diferencio em plasmócitos, na verdade os dois vão acontecer. Eu diferencio linfócitos em plasmócitos e também vou diferenciar em células de memória. Plasmócitos secretam anticorpos para neutralizar o micro-organismo. As células de memória têm capacidade de reconhecer toda vez que esse organismo, como essa bactéria aqui, por exemplo, né, entrar na minha corrente sanguínea de novo. Então é uma reação que vai acontecer naturalmente. E o monócito, como eu falei para vocês. Olha a diferença na questão. Tá, a Valentina não pegou o comecinho. Macrófago, ele está no meu tecido. O monócito está onde? No vaso sanguíneo. Então, o monócito sempre dentro de tecido sanguíneo. Macrófago é quando ele já saiu para o tecido e aí ele vira aquela célula grande que fagocita bactérias. Tá? E aí vem essa reação. Por exemplo, isso aqui foi uma questão do Enem, tá? Ó, dos imunobiológicos. Então, por exemplo, vírus, bactérias, aplicação do imunobiológico 1 e aplicação do imunobiológico 2 ou 3. Olha só o que acontece. O que essa pessoa está fazendo aqui? Essa velhinha, a velhinha, né? Parece uma velhinha. Mas não deve ser só uma enfermeira com POC, mas ficou de cabelo branco é uma velhinha. E aí ela está dando uma injeção com vírus ou bactérias mortos, né? Porque a vacina não vai te colocar eles inteiros, na corrente sanguínea de uma pessoa.
Isso é uma vacinação, ela não é. O que eu quero na vacina? Cuidado, gente. Antes de falar em anticorpos, eu quero memória. Lembra que eu falei? Eu vou mostrar o vírus, o SARS-CoV-2, para prevenir a Covid-19. Eu vou mostrar uma bactéria para minha célula, como eu falei, sempre morta, inativada, ou alguma parte de uma proteína, mas que a minha célula tem a capacidade de olhar para ela e já secretar esses anticorpos rapidamente, tá? Então, gente, teve uma questão uma vez que caiu, se eu não me engano, acho que era HPV, tá no livro de vocês, depois eu vou dar uma olhadinha e digo, que falou sobre a questão de, na letra A, ele perguntava sobre a vacina do HPV e qual era a função dela. Na letra A, o cara jogou diferenciação em anticorpos, produção de anticorpos, tá? E na letra E, ele botou produção de células de memória. Qual é o mais correto? Aí tem a questão do Enem. O mais correto, que eu falei para vocês que às vezes acontece. Não é que seja errado produção de anticorpos, com certeza vai se desencadear numa vacina. Mas antes de eu produzir esses anticorpos, eu preciso da célula de memória que vai ter capacidade de secretar rapidamente esses anticorpos. Então é uma consequência da memória imunológica, tá? E aí vem o aluno dizendo assim, prof, mas a letra A estava certa. Não é que ela não esteja certa, ela está certa, mas no contexto de uma vacina, o que eu quero, principalmente a memória imunológica. O cara foi filho da mãe naquela questão, né? Porque realmente ele olhou, vou confundir a cabeça do aluno. E aqui, gente, olha só, produção do soro antiofídico. Como é que a gente produz o soro? O antiofídico é contra o veneno de cobra, mas tem soro de tetânia, tem vários tipos de soro que a gente produz. Aí vem a diferenciação em imunização ativa ou passiva. O que é uma imunização ativa? O meu corpo vai diferenciar células de memória e vai produzir vacina, tá? Então, o organismo é estimulado a produzir os anticorpos, mas eu tenho principalmente células de memória dentro disso aí. Ela é natural contra doenças, mas a vacina vai ser um processo artificial, de como se eu tivesse adoecido, como se eu já tivesse pego aquele vírus, aquela bactéria, para mim desenvolver essa resposta. Uma imunização passiva, o que é uma pessoa passiva? Aquela que não realiza atividade, né? E aí vem essa questão, por exemplo, a imunização passiva é quando ou eu já vou injetar anticorpos que a Valentina produziu na minha corrente sanguínea, ou o cavalo produziu ali na produção do soro antiofídico, porque eles usam o cavalo que tem a resposta imunológica muito parecida com a nossa para produzir, tá? E aí o que acontece? Eu não vou, lembra que eu falei que a gente não vai injetar aí no soro, eu tenho diferenciação. Plasma sanguíneo é a parte líquida, lembra que eu falei que tem proteínas, tem anticorpos. Anticorpos é o que eu quero no soro. Eu vou resgatar os anticorpos que o cavalo produziu contra o vírus ou a bactéria. Eu vacinei o cavalo para ele produzir esses anticorpos. O que eu faço? Tiro o sangue do cavalo, sem matar ele. Aí tem os comitês de ética, né? Então eu tenho uma quantidade pequenininha que eu posso retirar de sangue dele, que não vai prejudicar ele. E eu devolvo as hemácias para ele não ficar com anemia. Tá? Então eu devolvo as células sanguíneas e pego só o plasma, onde estão os anticorpos. Tá? Que é o que eu quero. E aí eu vou injetar na pessoa que tomou uma picada do veneno da cobra. Então o cavalo produziu as células de memória, o cavalo tem células de memória, eu não. Porque se eu for só a pessoa que tomou a picada da cobra e tomou o soro, esses anticorpos vão ser absorvidos rapidamente, mas eu não produzi. Então eu não tenho a capacidade de produzir de novo. Numa segunda picada pela mesma cobra, eu também posso morrer. Tá? Eu não tenho célula de memória, diferente do cavalo e dessa pessoa que tomou a vacina. Isso é o antídoto? A gente chama de antídoto. Eu achei que era direto da cobra. Não, na verdade a gente produz com o veneno da cobra. Por isso que é importante quando toma uma picada de cobra, de qualquer animal peçonhento, ou tirar uma foto, ou matar o bicho e levar, para tentar reconhecer que espécie era para esses anticorpos, que eles são específicos. Então não adianta te botar um soro antiofídico para veneno da coral quando tu tomou uma picada de uma cruzeira. Entende? Então por isso o reconhecimento, eles são específicos. São sempre específicos. Então, se eu me gripei com uma gripe normal, eu não tenho imunidade contra a Covid-19. Entende? Porque são vírus específicos, né? Então, eu vou ter anticorpo para Covid quando eu adoeci ou quando eu tomei a vacina. Por que a gente dá várias dosagens da vacina? Eu vou explicar isso para vocês depois no nosso livro 2. Mas para manter em alta a taxa de anticorpos. Então, eu tenho célula de memória, sempre vou ter. Mas, às vezes, a quantidade de anticorpos já vai baixando. Faz muito tempo que eu tomei a vacina, então o que eles estão fazendo? Reforços da vacina para manter, porque a pandemia ainda não foi 100% superada.
mais que tenham declarado o fim da pandemia, mas tem ainda focos de distribuição da doença, entende? Então a vacina, ó, ela é uma imunização ativa. Eu vou diferenciar as minhas células em linfócitos de memória e plasmócitos secretores de anticorpos. Na imunização passiva, eu injetei os anticorpos que vão neutralizar esse vírus, essa bactéria, na minha corrente sanguínea, mas não fui eu que produzi. No leite materno é um processo de imunização passiva, porque o soro é artificial, esse é o natural. Então, quando a mãe amamenta a criança, ela passa os anticorpos que ela produziu ao longo da sua vida para o bebê que não tem sistema imunológico. Ele vai precisar diferenciar o sistema imunológico dele conforme ele vai tendo, ou tomando as vacinas, que é o ideal, né? Completar a carteirinha de vacinação, ou também contato com micro-organismos. Então, aqueles pais super protetores que não deixam ninguém beijar a criança, ninguém chega perto, passam álcool por tudo aonde a criança vai, essa criança vai ter problemas imunológicos severos no futuro. Então, ele não está protegendo, muito pelo contrário, está fazendo mal para a criança. Então, a criança precisa realmente desenvolver imunidade. E as plaquetas, gente, aí, lembra que eu falei pra vocês, se o cara falar numa afirmativa, tava fácil, não tava no comecinho, que as plaquetas são células sanguíneas, errado. O que as plaquetas são? Fragmentos de uma célula grande da medula, que é o megacariócito. Então não são células, são fragmentos. Então elas se originam também do megacariócito e são responsáveis pela coagulação do meu sangue. Normal, não precisa decorar, tá, gente? Só vou decorar para você saber. De 200 mil a 400 mil por milímetros cúbicos. Trombocitopenia, trombócitos, agora tá, isso eu não botei aqui do lado, tá? Trombócitos é o nome dela no exame de sangue. Não vai falar plaqueta, não vai falar hemácia, eu falei eritrócitos ou trombócitos, tá? E os glóbulos brancos, que a gente falou ali, ó, eles também vão ser chamados de leucócitos. Então, no exame de sangue, aqui eu botei, leucócitos. Então, gente, aí sim, ó, trombocitopenia, baixo número de plaquetas. Isso pode indicar, inclusive, que eu sou diabético. Eu tenho baixa capacidade de coagular meu sangue. O diabético tem um problema muito grave, que se ele faz uma cirurgia, um corte, qualquer coisa, ele não tem os fatores de coagulação sanguínea. Então, eu preciso, inclusive, às vezes, injetar esse fator de coagulação para prevenir, depois de uma cirurgia, alguma coisa assim, que a pessoa não morra de hemorragia, que não vai coagular. E trombocitose é o aumento do número de plaquetas, que inclusive o anticoncepcional gera em mulheres, tá? Vocês já ouviram falar? Se a gente ler a bula do anticoncepcional, tenho certeza que a gente nunca mais toma. Porque um dos fatores é desenvolver trombose. O que é a trombose? Eu estou coagulando demais o meu sangue, e aí eu libero esses coágulos na corrente sanguínea, que também pode me matar, porque se ele desprende e vai para outro órgão, pode me matar, embolia. Ou também, no caso das mulheres, é muito comum a trombose nas pernas. Já viram? Mulheres mais velhas é muito comum desenvolver, porque os anticoncepcionais que elas tomavam eram os piores, eram os mais venenosos ainda, porque era uma bomba de hormônio, não era dosado. Então, o que acontece? Trombose, tá? Então, os trombos, eles se formam por excesso de coagulação. Ou porque eu fiz uma cirurgia e eu induzi coagulação daquele órgão que eu operei, e aí ele pode se desprender e causar embolia, que a gente chama. Tá? Pode ter associação com varizes também ou não? Não, aí a variz é uma falta de circulação sanguínea. A gente vai falar de sistema circulatório depois, mas é uma baixa eficiência do sistema circulatório, que também tem predisposição genética. Tá? Como é que é uma coisa? Aquele S, sabe? Aquele S. Ele dá problema porque junto com a menstruada, acabou comigo já naquilo. Ele aumenta a hemorragia, porque ele é um vasodilatador. Aí vem esse problema. Ele dilata o vaso sanguíneo e aí sai mais sangue daquele vaso que está rompido. No caso ali na menstruação, a gente está descamando o endométrio, né? Então, realmente, ele causa um pouquinho de hemorragia por conta disso. E vocês já ouviram falar, agora a Vavá falou do AS, pessoas que têm problema de circulação sanguínea, os médicos recomendam tomar AS infantil todos os dias. Já ouviram falar ou não? Exatamente por conta disso. Porque aí ele vai aumentar a vasodilatação. E aí, consequentemente. Afina o sangue. Que eles chamam de afinar o sangue. Não, Na verdade, a gente dilata o vaso, não é? Eu botava todo dia, mas. O que é esse? Dilata o vaso, é o vaso Que remédio doce, É uma delícia. Um remédio. É a rosinha. eu comia na pequena. Eu comia. Ela é doce. Nunca ouvi falar
Tilenol infantil. E aí vem essa questão, tá, gente? É porque ele dilata o vaso, e aí se a pessoa tem problema de circulação é porque os vasinhos estão muito espremidos. Então, se tu dilata o vaso, permite que o sangue passe mais fluentemente. Isso é bom? Causa hemorragia. Isso é bom para quem tem problema de circulação. Porque quem não tem vai causar hemorragia. Né? Também, gente, qualquer anti-inflamatório que a gente tomar é ruim. Há uma dipirona, um paracetamol. Eu só vou tomar em casos urgentes. Tem gente que é viciado em analgésicos. E aí vem o problema. Porque a gente inibe uma enzima do trato digestivo que é a COX e pode causar gastrite e até mesmo úlcera. Por conta exatamente. E aí vem a questão, por exemplo, os velhinhos que tomam muito remédio, geralmente eles tomam omeprazol junto. Então, porque eles tomam muito anti-inflamatório. E aí o omeprazol, ele equilibra de novo a COX. Mas o omeprazol tem fatores carcinogênicos também. Eu tomo todo dia, delícia. Então tem que cuidar. Sim, eu tenho gastrite. Todo Eu tenho dia. esofagite, eu tenho síndrome de barro, sabe? Aquela transformação do... É pré-cancerosa, quando eu digo. Tem que cuidar. Não, aí é por questão de controle, mas ele também tem todos os medicamentos têm efeito adverso. Então, parem com essa mania de se automedicar, tá, gente? Principalmente médico tem que ter um controle muito maior, porque tem muito médico viciado em analgésico exatamente por conta disso. Que ele é induzido a... é medicamento pra isso, pra aquilo outro. Daqui a pouco o cara toma um remedinho pra isso, outro pra aquilo outro. Um equilíbrio, o outro desequilíbrio e assim vai. Então, é ruim. Bom é praticar atividade física, ser saudável. Dor de cabeça. Me deu uma dor de cabeça agora na aula. Posso estar até desidratado. É só questão de tomar mais água, dormir mais, me alimentar melhor, que melhora essa questão da dor de cabeça, né? E aí, gente, olha só, na coagulação sanguínea, a plaqueta ela vai atuar numa cascata da coagulação sanguínea, que você já deve ter ouvido falar. Então, olha só, aqui mostrando um tecido lesionado, tá? Rompi a camada da derme, lembra que eu falei? Se sangrou, rompi a camada da derme. O meu sangue extravasa para fora, o tecido, né, se interrompeu aqui, as células que estavam aqui não estão mais, abriu para fora. Então, o que acontece? Tem um complexo chamado de tromboplastina que está nas fibras do meu tecido conjuntivo. Então, esse complexo libera cálcio, que vai ativar a minha coagulação sanguínea. Então, nesse momento, tem uma enzima inativa, que é a protrombina, que se converte numa enzima ativa, que é a trombina. E aí, vem outra reação, a ação da trombina sobre o fibrinogênio, que é outra enzima que está na forma inativa. Então, o fibrinogênio é enzima inativa, se transforma em fibrina, que é enzima ativa. Gente, literalmente ele vai fazer isso aqui, Ele vai construir uma rede que vai reter as células de saírem. E aí extravasa só o plasma, aqui, isso aqui. Então, aqui é a rede prendendo as células. Só extravasa plasma sanguíneo, que é a parte líquida, que não vai ficar presa nessa rede. Então é aquilo quando a feridinha está cicatrizando, a gente vê às vezes só uma coisinha transparente saindo por cima, uma aguinha, que a gente diz, aquilo é o soro, é o plasma sanguíneo que está saindo ainda, porque ainda não terminou de coagular. Só que aí ele já retém as células, então eu não morro por hemorragia, eu não perco as minhas células sanguíneas, por conta que eu coagulei meu sangue. Tá? O diabético não faz isso. E aí vem essa questão, né? Por exemplo, já deve conhecer vários diabéticos que tiveram que amputar um pé porque deu uma feridinha do nada, uma bolha às vezes que fez e foi formando aquela ferida. O cara não cicatriza, as bactérias começam a se proliferar ali e apodrecer o tecido no corpo vivo. E aí é que a gente chama de necrose. Necrose é um tecido morto preso a um tecido vivo. E aí o que acontece? A bactéria vai indo e vai indo. Então, se tu não tirar aquele pé, amputar o pé muitas vezes, tu vai ter um problema grave, porque tu vai comendo a perna da pessoa. Então é muito pior, então tu vai tentar fazer solucionar por isso, tá? E você já deve também ter ouvido falar em uma doença, né, que é a falta de fatores de coagulação sanguínea. Como é que é o nome dessa doença? É uma doença que a gente estuda na genética. Eu sei também. Eu tô uma agonia também. Meu Deus. Pessoal, dá um segundinho, Júlia. Hemofilia. Hemofilia. Eu sabia. Não, eu não ia lembrar. Mas é principalmente homens, não é? Hemofilia,
Exatamente, Homem, porque né? o homem, ela é ligada à cromossomo X, vocês vão estudar da genética com Duval. Mas como o homem só tem um X, ela é uma doença recessiva, cromossomo recessivo. Recessivo tem que apresentar em dose dupla para manifestar. Só que no homem, como ele só tem um X, basta ele ter um XHzinho para ele manifestar. Na mulher, ela tem que ter XHzinho e XHzinho para ela manifestar hemofilia. Por isso que é mais comum em homens do que em mulheres. E o homem herda de quem? Da mãe. Porque a mãe doa X e o pai doa outro X, se for uma mulher, ou Y, se for um homem. Então, ele sempre vai herdar da mãe também, isso aí. É falta dos fatores de coagulação sanguínea. Então, essa criança com hemofilia, tem uma lá na escola, tá, gente? A gente teve um treinamento, inclusive, por conta disso. A criança não... E criança corre, cai, se machuca. A criança, se ela se bater numa classe, os pais, os professores têm que chamar os pais na escola para ele fazer o fator de coagulação. O professor não pode dar a injeção nele. Para fazer o fator de coagulação, porque aquele roxo que fica embaixo da nossa pele nada mais é do que um coágulo abaixo da pele. É uma coagulação de sangue. E quando ele vai se desmanchando o coágulo, aí tem o iridoide, por exemplo, que é muito utilizado, é uma pomada que ajuda a desmanchar, retirada inclusive de sanguessugas, que é um fator anticoagulação. Então o que acontece? Ele desmancha aquele coágulo. A criança que não coagula vai dar uma hemorragia interna, não vai formar um roxo. E aí é pior, porque vai dar uma hemorragia, vai ficar sempre sangrando aquele vaso. Que eu rompi vaso, se eu me bati e criei um roxo, eu rompei o vaso embaixo da minha pele. E essa criança não produz, tá? De tecido sanguíneo, foi. Nós vamos aprofundar a defesa. Isso, complexo tromboplastina transforma a enzima protrombina em trombina, que é inativa em ativa. E depois eu vou ter outra transformação, ó, fibrinogênio em fibrina, que é uma enzima inativa na forma ativa. E aí eu tenho a formação do coágulo. Idoso fica muito roxo, por quê? Os idosos ficam mais roxos, tipo, se bate fica mais roxo. Porque o tecido é mais frágil. A minha avó, ela teve, ela teve trombose, né? Ela tomou um anticoagulante. Ela se bateu esse dia, ela teve roxo. Sim. Fica bem roxo. E idoso, principalmente que é hospitalizado por algum procedimento cirúrgico, nossa, assim, ó, fica muito hematoma. Aí os médicos usam o iridoide, lembra que eu falei pra vocês? Ó, o tecido sangue, cadê os downloads? Tá aqui. Ela teve uma trombose no pé, foi parar no pulmão, ela teve uma embolia pulmonar. Esse é o risco da trombose, né? Tu falou desse negócio que vai necrosando no pé. O meu avô tinha diabetes. Aí começou com o dedinho do pé. Aí depois foi com um pedaço do pé. Aí arrancou a metade do pé. E ele era um cara de 1,90. E ele não tinha o dedão. E o dedão dava equilíbrio. Dá o né? equilíbrio. E ele andava assim. Aí, só que aí o que acontece? Arrancaram, né? O dedo. Ele via o cara arrancando ele. Ele falou, já arrancou o pé todo. Ele já não aguentava mais. Aí não chegar nesse ponto. Cortaram a metade do pé. Só que pra cicatrizar, tem que fazer curativo, coisa, e aí não fechava nunca. Aí quando começava a fechar, já abriu uma feridinha de novo. Aí doeu. Por isso que se amputa exatamente por conta disso. Só que aí tem problema, tem que cuidar com a coagulação depois também. O meu cortou lindinho. Aí é mais tranquilo, né? E às vezes o médico não quer amputar. E aí é o erro, muitas vezes, porque vai subindo. Então a bactéria, inclusive tem uma bactéria que é a Fascites necrosante, ou necrosante, que é uma bactéria que vai comendo tecido. Então ela pode se desenvolver ali, foi para um caso bem grave, né? Ingrid, depois tu nos manda esse. Mano, na verdade eu acho que eu já mandei ele no grupo. Tá. Do extensivo, tu não tá? Não, pô. Tá, né? Não, eu mandei hoje antes de sair já pra ter aqui, tá? Mas qualquer coisa eu mando mensagenzinha que eu mando. Tecido muscular, gente, qual a função? Força, né? Contração no músculo é força, é a movimentação do meu corpo, tá? Então ele é responsável pelos movimentos e é formado por células alongadas chamadas de fibras musculares, tá? Aí vem uma relação, deixa eu fechar aqui. Aí aqui, gente, a gente tem também, ó, um nomezinho específico para cada uma das partes da célula muscular. Então a gente chama de filamentos proteicos ou miofibrilas, denominados de actina e miosina, tá? Então a célula, ela é chamada de fibra. Então a citologia muda um pouquinho aqui, tá? A célula é chamada de fibra muscular.
O citoplasma da célula a gente chama de sarco, sarco remete à carne, tá? Então, sarcoplasma. A membrana plasmática da célula muscular é sarcolema. E as fibras contráteis são chamadas de miofibrilas, actina e miosina, tá? E a mitocôndria, sarcossomas, percebe? Tudo sarco, tá? Que remete à carne. E o retículo endoplasmático chama retículo sarcoplasmático. Mas é a mesma função, só que bota sarco na frente, tá? Opa, acho que eu não botei no modo apresentação aqui. É na direita, Só nuclear. Aí. Obrigada. Então, olha só, no tecido muscular liso. Por que eu chamo de liso? Porque ele não tem a presença de estrias, que é a fusão das fibras para ter mais força. Então, o tecido muscular liso tem menos força, inclusive. Então, no liso, as células são mais alongadas, estão vendo aqui, ó, e mononucleadas. Mono quer dizer um núcleo, tá? E quais que são estriados e quais que não são, assim, cara? Aí os não estriados, os lisos, aí vão estar principalmente no meu trato digestivo e um pouco dentro do trato urinário também, tá? Então, todo o meu tubo digestório, que faz, lembra aquele movimento de contração muscular que é peristaltismo, que conduz o alimento numa única direção? O músculo liso fazendo isso. Não tem força, não tem tanta força quanto um bíceps, um outro músculo estriado, né? Mas porque o alimento já está, né? Já foi mastigado, então não é uma força gigante que ele vai fazer ali, mas vai me ajudar no metabolismo. O núcleo vai ser central nessa célula, tá? E aí vem a questão, ó, quando eu olho, vocês vão ter aula de histologia, vão ver a ausência das estrias, que são aquelas regiões escuras, tá? Contrações lentas, o sistema digestório ele contrai bem lentamente, não tem um ritmo no meu coração, né? E involuntária. Se eu almocei antes de vir, eu não estou pensando aqui, agora eu vou digerir aquela carne que eu comi, agora eu vou digerir aquela batatinha. Não! O que acontece? O meu trato digestivo ele vai todo fazendo esse peristaltismo constantemente, mas lentamente, empurrando o alimento. Quando eu estou com fome, ronca, né? Porque ele fez o peristaltismo, mas está passando ar. Mas ele não para de fazer a peristalse. Ela é estimulada também pelo alimento, mas muitas vezes vai passar ar. Tá? Estímulo nervoso autônomo. O que significa isso? Eu não controlo. Então, quando a gente fala em autonomia, funciona sozinho. Tá? Presente também nos nossos brônquios, lá nas passagens que a gente chama de hematose, que é a troca gasosa, na pele, no útero, na bexiga e no trato digestório. Tá? A bexiga eu não controlo a saída dela, tá? A abertura do canal da uretra. A bexiga, tanto que, né, se encher demais, ela vai esvaziar involuntariamente também. Criança, né, que deixa para a última hora, não aguenta, a criança chora, diz, mas eu não queria ter feito, mas faz. Por quê? Porque o corpo obriga, a bexiga é involuntária. E tecido muscular estriado esquelético, qual o nome das estrias? Estão vendo as estrias? Ó? Essas partes escuras aqui. Então é a fusão de fibras. Então são células alongadas e cilíndricas, ó, grandonas, estão vendo? São multinucleadas, aí vem a questão por quê? Como é que o meu músculo cresce? Não aumenta o número de células, não sofre mitose. Tá? Só vou sofrer mitose no meu músculo quando eu estou crescendo. Depois que eu parei de crescer, eu vou aumentar a fusão das fibras para gerar força muscular. Então, quanto mais forte eu tô, mais fibras se fundiram e por isso multinucleadas. Tá? Presença das estrias, que dão o quê? Força, lembra que eu falei? Junção de filamentos. Tá? E as contrações são rápidas e voluntárias. Se eu te disser assim, Roberto, mostra o bíceps aí. Aí a gente vai contrair o músculo voluntariamente. Se vocês estão rindo, é voluntário, mas que a gente às vezes não controla o riso, né? Mas é voluntário, né? Se eu disser assim, para de rir, Roberto, fica sério, ele vai ficar, né? Claro que às vezes tem gente que demora um pouquinho mais, mas fica. Então são contrações voluntárias. Estímulo pelo nosso sistema nervoso central, né? Eu vou mandar a mensagem para o meu músculo contrair. Se eu quiser me caminhar, é contração muscular, eu estou movimentando os músculos da minha perna, né? E ele vai estar associado ao osso. Então, todos os ossos estriados esqueléticos estão ligados a algum osso. A bíceps, tríceps, eles estão todos ligados aos ossos, os músculos da face, quadríceps, posterior, todos ligados aos ossos, para a movimentação. E a regeneração, inclusive, desses músculos, tá, gente? Ela é parcial, é fusão de fibras.
Mas o músculo liso, ele regenera facilmente, tá? E aí vem outra questão que é o músculo cardíaco, ele fala, ele não regenera. Então uma lesão, um infarto do miocárdio, lembra que eu falei? Eu perdi os músculos daquela região e eles não vão sofrer mitose para regenerar e botar células funcionais naquele lugar nunca mais. Então é um problema grave. Células envolvidas também por 3 membranas e que a gente chama de carne, então, né, que é esses presos aos ossos. Então aqui tem um osso, o tendão, lembra que eu falei da função do tendão, que liga o músculo ao osso, forte. Tribofobia. Que? É bonito esse buraquinho. Meu Deus. Quer fazer medicina? Vocês não têm? Vocês não têm o que disso? Não. Meu Deus. Esse buraco Ah, é muito e forte. se a gente pegar uma doença do maracujá, vai morrer, né? Nunca vi. Tá ligado? Não bota no Google. Não vou botar. Tem que ser médica, vovó, para com isso, vai ter que tratar isso. Então vamos pro psicólogo. E aí então o osso, o tendão, lembra que eu falei, ó, as fibras orientadas em uma única direção que dá mais força. E aí a gente tem, ó, o epinísio, que a gente vai chamar que é essa célulazinha, essa membrana mais externa, essa membrana de tecido, tá? Perinísio, que vai estar ao redor ali dentro do músculo, tá? E o endomísio são os feixes de fibra musculares. Então, ó, peri ao redor, epi externo, peri ao redor, tá vendo? E endo dentro, tá? A gente tem vasos sanguíneos, né, passando por todos os nossos músculos. Ó, o endomísio é aquela membraninha mais interna, que reveste também as fibras musculares. E a fibra, actina e miosina, tá? Uma deslizando sobre a outra. Então, esses são chamados feixes musculares. Uma carne de segunda é aquela que vem com um monte de membraninha, exatamente essas membranas que a gente tira quando limpa a carne, tá? Então, quanto mais músculo puro, menos membrana. Carne de primeira, inclusive, né? O que a gente compra no açougue é literalmente músculo, né, gente? Mas que se chame só um tipo de carne que é a dura de músculo, todas elas são músculo, tá? Uma picanha também é músculo, só que ela é mais rica, menos membranas e mais carne mesmo, mais filamentos. Mas é um músculo. E o animal confinado, então aonde a carne é mais macia é onde ele movimentou menos. Por isso que vem essas relações, porque quanto mais próximas dos ossos das pernas, etc., mais forte é essa carne e mais dura ela vai ser. A carne é um músculo. É um músculo. Eu tô chocado. É. Tu compra no açougue é músculo. Tá, e o que a gente tem, que a gente fala que é carne, nosso corpo, tudo que é carne é músculo. É músculo. Eu tô chocado. É. Tudo que é carne é músculo. Não sabia? Não. Eu achei que era. Ai, gente, sabia disso. Eu tô sentindo muito. A carne segunda é que o músculo foi mais usado, entende? E os músculos menos usados. Próximos às regiões mais gordinhas do corpo do animal são as carnes mais macias, picanha, essas outras são carne de primeira. Tá, e o líquido não é sangue, né? Quando a gente Não, compra carne. é o líquido intersticial. É o que passa entre as células, não é sangue. Sangue passa dentro do vaso só. Isso sim, isso todo mundo pensa que é. Todo mundo chama de sangue. Inclusive eu esqueço isso aí de sangue. Tá pingando sangue essa carne, né? Não é. Ele não, aí a gente Que bom, né? Os médicos vão corrigir mais isso, né? Eu ainda posso, sou professora de biologia, vocês médicos vão mais associar. E o tecido muscular estriado cardíaco, gente, olha só, 1 a 2 núcleos, geralmente é um núcleo só que a gente vê, tá, nessas células. E a cor do músculo estriado cardíaco é muito mais vermelha pela presença maior da mioglobina, não é mais hemoglobina, mio quer dizer músculo, tá? Então a gente produz mais esse pigmento que aumenta a eficiência nos transportes dos gases também para gerar mais energia. Porque o músculo cardíaco tem que ter um ritmo, tem que, né, funciona muito bem. Contrações então são rápidas, mas eu não controlo se o meu coração está batendo. É involuntário. Imagina se eu tivesse que pensar esquecido do jeito que eu sou, eu ia morrer rapidinho, né? Então o que acontece? Rápidas e involuntárias. E o estímulo é pelo sistema nervoso autônomo, é o que eu não controlo. E aí a gente vê esses discos intercalares, estão vendo isso aqui, ó? Que são nada mais que as junções bem fortemente unidas entre as células para ter uma coordenação do batimento cardíaco, tá? O ritmo cardíaco. Gente, célula do músculo cardíaco chega a ter 40% de mitocôndrias a mais do que uma célula normal, de músculo normal, de músculo estriado. Por quê? Aí exatamente pela geração da energia. Lembra da mioglobina? Então cuidado, mioglobina no músculo.
Aí vem a qualidade dos exercícios aeróbicos. Lembra que eu falei para vocês? O que é saudável? Por mais que eu seja um atleta de fisiculturismo, eles ainda tentam manter uma atividade aeróbica diária para manter a eficiência do batimento cardíaco, para os músculos também terem energia depois, porque eles têm que receber sangue para gerar energia também e para crescer. Então, o que acontece? Por isso que a gente diz que uma caminhada, uma corrida, uma atividade de natação são cardiovasculares. Então, eu vou fazer o meu cardio. O que é o meu cardio? Uma atividade cardiovascular. Que eu vou aumentar o ritmo cardíaco e isso vai dar mais eficiência. O músculo desenvolve mais, o músculo do coração se desenvolve, tá? E fica mais eficiente. Então, a gente chama de células bem fortemente unidas, ó, anastomosadas, são células muito fortes, né, para ter ritmo. E tem o sistema próprio de autoestimulação, que é a célula marca-passo. Depois a gente vai ver, tá? Que é nada mais é do que uma célulazinha que distribui sinais elétricos para o coração bater todos juntos, todas as células juntas. A colocada? Que também pode ser substituída. Eu posso tirar ela e botar um eletrodo que vai emitir sinais elétricos no coração. Eu não sabia o que é isso, o tal do marca-passo. É um nó sinoatrial, que a gente chama. É um nozinho que distribui sinais elétricos. Deixa eu falar dentro do sistema circulatório. Então, o músculo cardíaco, aqui eu mostrando para vocês, um núcleozinho, os discos, lembra que eu falei? E eles fortemente unidos. Músculo estriado, esquelético, várias células, são polinucleadas, ó, tá vendo? Vários núcleozinhos. Também tem força, contração voluntária, aqui contração involuntária. E também tem estrias, tá vendo? Ó, os risquinhos mais escuros. O músculo liso não tem estria, por isso que chama de liso, e é apenas uma célulazinha também central. Regenera, não regenera. Oi? A carne de É o músculo. é o liso? Não, depende da área da carne. Geralmente é estriado esquelético. Geralmente é estriado esquelético. Fora os locotó da vida, que botam tudo dentro do bucho. Aí vai tudo aqui, ó, liso. Tá? Que eu não como, eu não gosto. Tá, gente? Então, ó, músculo cardíaco não regenera. Músculo estriado regenera o estriado esquelético parcialmente. E o liso regenera bastante, tá? E aí, como é que é a contração muscular, para a gente finalizar aí tecido muscular? Desliza a actina sobre a miosina. Quem é que ativa isso? O cálcio liberado do retículo endoplasmático da célula muscular, que é o retículo sarcoplasmático. Então, olha para que o cálcio é importante. Aonde que eu vou ter reserva de cálcio? Nos ossos. E aí, quando eu não consumo cálcio, eu vou retirar o ar. Porque eu preciso para contrair o músculo. Então, o tempo inteiro eu estou usando cálcio, né? Para contrair o músculo e para ativar a coagulação sanguínea, tá? Quando eu faço isso aqui, o meu músculo está estendido. Então, uma fibra está do lado da outra. Quando eu contraio o músculo, eu libero cálcio do retículo que destrava o filamento de actina, desliza sobre a miosina e faz isso aqui, ó. Uma fibra sobrepõe a outra. E aí volumiza o meu músculo no meio. Então, aquele morrinho que a gente enxerga quando o músculo contrai, é uma fibra em cima da outra, tá? Quando eu relaxo o músculo, o que acontece? Eu mando o cálcio de volta para o retículo sarcoplasmático e aí a actina e a miosina ficam uma do lado da outra de novo, tá? Então, isso é a contração muscular. Ó, aqui um músculo relaxado, uma do lado da outra, tá vendo? A actina está por fora, lembra meio. Então, a miosina está sempre no meio. A actina sempre desliza sobre a miosina. Anotem aí, actina, na contração muscular, a actina desliza sobre a miosina. Então, quando eles estão contraídos, estão vendo aqui, ó, uma em cima da outra, o morrinho. Músculo, né, crescido em tamanho porque eu contraí. Estão vendo? Então, aí mostrando isso aqui, ó, o processo de contração muscular e a liberação do cálcio. Então, destrava o complexo que a gente chama de troponina, que é o que trava de uma fibra deslizar sobre a outra. Então, destrava uma desliza sobre a outra. Ó. Então, o que a gente chama de adulto da linha, tudo a mesma coisa. Aqui tem as explicações que eu acabei de falar para vocês, ó, da contração muscular, então tá tudo especificado. Para a gente também falar um pouquinho, ó, fibras do tipo 1 ou tipo 2. Fibras do tipo 1 são as lentas, atletas que mantêm uma corrida a longa distância. Eu vou precisar correr lentamente para manter. Se eu explodir na largada, pergunta para o Duval, né? Se eu explodir na largada, vai faltar energia no final da corrida. Então, por exemplo, halterofilistas, etc., vão ter grandes quantidades de fibra do tipo 1. Fibra do tipo 2 são rápidas, movimentos de explosão de energia. Principalmente aí também nas aves, né? Para alçar o voo, a gente tem diferenciação dessas fibras.
Por exemplo, os músculos do peito de uma ave migratória é completamente vermelho, prevalência de mioglobina, exatamente por conta disso, porque ele usa muito de explosão. Então, fibra vermelha escura, ó, fibra vermelho claro, fibras tipo 1. Então, as fibras tipo 1 são ricas em mioglobinas, essas que eu falei para vocês de manter, ó, na ave, para manter o voo, aves migratórias, que mantêm um voo longo, também, fibras do tipo 1, fibras lentas, mioglobina. Então, o peito de uma ave migratória de uma galinha, quando comparado, o peito da galinha é branco, tem pouca mioglobina, a ave migratória tem muito, tá? E a contração continuada, ó, aqui já tem contração descontínua, explosão, como eu falei. Então, a energia a partir dos ácidos graxos na fibra do tipo 1 e a energia a partir do glicogênio na do tipo 2, tá? Mas principalmente isso aqui, ó, fibra mais vermelha ou mais clarinha. Então, a fibra tipo 1 é vermelha escura. Lembra que eu falei das aves migratórias? Mantém o voo, mantém a corrida do atleta, né? De longa distância. O atleta de curta distância, de tiro, né? Aí ele vai ser das fibras do tipo 2, assim como uma galinha criada em cativeiro. Não voa e não mantém o voo, então ela tem um peito mais clarinho. E a regeneração muscular é aquilo que eu já falei para vocês, ó. Então não regenera o músculo cardíaco, parcialmente no esquelético e no liso regenera com facilidade. Gente, do tecido nervoso, eu só vou especificar uma coisinha aqui para vocês. Já está no nosso horário. Mas a gente vai falar mais dentro da fisiologia, tá? Então, do tecido nervoso, eu vou deixar esses slidezinhos para vocês, mas é basicamente condução de sinal elétrico. É basicamente condução de sinal elétrico, tá? Então, aqui, ó, a unidade básica do tecido nervoso é o neurônio, tá? Então, o neurônio ele tem uma parte que é o corpo celular, onde está o núcleo da célula, os dendritos, que são essas ramificações que parecem antenas, né, os satélites, e o axônio é o prolongamento. E aí vem a questão, por exemplo, o sinal sempre chega por aqui, dendritos, axônio, dendritos, corpo celular e prolonga pelo axônio. Os telodendros, que a gente vai chamar, que são as ramificações finais, elas vão passar o sinal elétrico de um neurônio para o outro, que a gente chama de sinapse, a ligação entre um neurônio e outro, ou fibra sináptica, tá? Gente, e na volta do axônio, aqui não está aparecendo, tem a bainha de mielina, que ela é lipoproteica, ela faz isolamento elétrico. Então existe o que a gente chama de condição saltatória do sinal. Acho que eu tenho ela aqui, ó. E, Júlia, a ligação neuronal, não sei se tem que falar, por exemplo, de um lugar ao outro lado do corpo, é um neurônio só? Não, entre um neurônio e o outro é sinapse. Tipo, uma ligação aí tá. do pé com a cabeça. É um neurônio? Não, são vários interligados numa fileirinha. Tá. Aí vem a sinapse. Tipo, fazer movimento do pé. E são vários até lá. Tá. Isso aí. Só que, gente, é muito rápido, é milésimo de segundo. Então, por isso que a bainha de mielina ela ajuda. Olha aqui, ó, tá vendo a lesminha? Sem a bainha de mielina e o canguru com a bainha de mielina. Porque o sinal elétrico, quando ele chega aqui, ó, o que abre canais de sódio, tá? Que vão fazer a passagem de sinal positivo para dentro da minha célula nervosa. Lembra que eu falei isso na bomba de sódio e potássio? Aqui, ó. Ela é mais positiva por fora e mais negativa dentro. Porque tem muito sódio fora e potássio que tem menos carga positiva dentro. Então, o que acontece? Quando eu te toquei, eu te dei o estímulo, eu abro teus canais de sódio e mando sódio para dentro da tua célula nervosa. Então, eu desestabilizo esse sinal elétrico, tá? A voltagem diminui, tá? E aí, o que acontece? A bomba de sódio e potássio manda o sódio para fora de volta e o potássio para dentro, reestabelecendo o sinal. Então, é um neurônio que vai fazer isso. Só que o que acontece, gente? Aí, quando chega na baía de mielina, é como se fosse uma borracha isolando o sinal elétrico. Sabe quando os caras mexem em eletricidade, os eletricistas, né? Eles têm, todos os equipamentos dele têm ponta de borracha para isolar. Então, o cara está mexendo num fio de alta tensão, se tiver uma descarga elétrica, a borracha vai isolar e o cara não vai tomar um choque. A baía de mielina funciona assim. Então, o que acontece? Para passar rápido de um neurônio, entre todo o neurônio e mais de um neurônio para o outro, a gente tem o que ele chama de condição saltatória.
ele chega, que a gente chama de nódulo de Ranvier, que é onde não tem a bainha de mielina. O sinal elétrico ele chega aqui, como isolou eletricamente, ó, ele pula para cá. E aí ele vai pulando de um nódulo para o outro. E isso faz com que acelere a passagem. Então, gente, é milésimo de segundo. E eu vou fazer uma pergunta para vocês raciocinarem e me trazer de volta uma resposta. É ou não é? É. Se eu te tocar, é rapidinho que tu vai virar, não é? Então é muito rápido, é milésimo de segundo. E passando de um neurônio para o outro. Lembra que eu falei? Vocês imaginavam que era um só? Não, é de um para o outro ainda. Então é muito rápido mesmo, né? Graças à bainha de mielina. E a gente tem o que a gente chama de potencial de ação. Aqui, ó. Potencial de ação, que é, olha só, a minha célula em repouso, sódio fora, potássio dentro, normalzinho, mais positiva fora, negativa dentro. Quando eu te toquei, lembra que eu falei? Eu abri teus canais de sódio, voltagem independente. O que eu vou fazer? Uma despolarização. Lembra que eu falei? Então entra muito sódio, olha só, e sai potássio. O que a célula, a bomba de sódio e potássio faz? Restabelece esse sinal. Então, o que a gente chama de hiperpolarização é para trazer a minha célula de volta para o repouso, entende? Então, olha só, aonde que isso está acontecendo? Ó, menos 70 milivolts, existe uma voltagem que é quando a célula está polarizada, tá? Então, ela está nesse processo de menos 70 milivolts. Então, o que a gente chama de limiar excitatório. Isso aí responde por que quando eu coloco uma roupa, eu sinto ela, não sinto? Eu sinto essa roupa, depois eu paro de sentir. A não ser que seja uma roupa que vai me irritar, uma etiqueta que fica futucando, a lã, às vezes a pessoa tem alergia, mas geralmente eu me acostumo e eu não lembro mais que eu estou de roupa. E é exatamente porque não está tendo o limiar excitatório, ou seja, a minha célula já repolarizou, já acostumou com aquilo ali, e aí eu preciso de um novo estímulo para sentir de novo. Então, se eu trocar de roupa, eu vou sentir de novo. Tá? Então, é exatamente isso. Tá? Depois, no tecido nervoso, a gente fala um pouco mais na histologia, na fisiologia. Já estou me passando aqui. Certo, gente? Os slides já estão lá com vocês. Vou deixar aqui que tem física, né? Então tá. Beijinhos. Obrigada. Tchau, tchau. Boas férias para vocês, não verem mais, né? Descansem. Bem mais estudadinha, mas descansem também, tá, gente? Porque vocês vão precisar. Beijo, beijo. 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 A gente tem internet direto ou é intervalo? Não, não tem intervalo. Vamos? Ah, vai, intervalo, né? Me confundi. Você me acha que é texto? É que esse é da tarde é diferente. De manhã é 3 e da tarde é 2. Vamos tomar um cafezinho? Vamos. Eu trouxe um bolinho de pode comer. Tu gosta de paçoca? Eu trouxe uma goiaba e um kiwi, só que meu kiwi é amarelo. Eu não entendi nada. Ontem eu cheguei em casa e desfiz toda a minha mochila, tô tão cansada. Ah, eu não fiz nada. Ah, eu